Olá pessoal, tudo bem? A graça e paz, espero que estejam todos muito bem. Estamos começando mais um programa Vozes do Céu, esse podcast que a gente fala um pouco sobre o amor de Deus para conosco, né? Nesse podcast a gente tem como convidada a Verônica. Quero agradecer primeiramente ao seu sim. Acredito, Verônica, que essa missão não seja tão fácil assim, né? Escolher um santo, você mesmo nos bastidores estava falando, nossa, que missão! Você me fez escolher 3 santos, dentre 3 santos escolher um. E assim, é porque é isso, né? A gente se apega, acaba se apegando, gostando. Como é que é isso? É exatamente, é uma saia justa, né? Como eu falei, porque você vê ali 3 vidas que foram totalmente amor e serviço a Deus, assim, nesta terra que está nos mostrando, que nos mostra hoje a falta que nós sentimos desses santos hoje atuais aqui no nosso dia a dia, né? E a minha saia justa entre os meus 3 santos foi grande. E quais foram os seus santos, Verônica? São Bento, São Francisco e São Maximiliano Maria Kolbe. Dentre eles, qual ficou? Eu escolhi São Maximiliano Maria Kolbe. E tem um motivo especial? Tem a vivência atual do São Maximiliano. Mesmo também tendo uma vivência e uma experiência de amor profunda com São Francisco e São Bento, mas a mais recente é com São Maximiliano, né? Conhecer o São Maximiliano foi um período mais recente. Eu penso assim, depois que eu conheci São Maximiliano, eu comecei a dar mais atenção para essas novenas que a gente faz na igreja, né? Às vezes a gente passa a trezena de Santo Antônio, por exemplo, e a gente participa dos 13 dias, mas quando termina a gente não sabe nem o que aconteceu naquele período, né? Às vezes a gente está com um livrinho, está lendo, mas a gente não se atenta aos olhares. E foi isso que me aconteceu na novena de São Maximiliano em 2021. É recente, né? É bem recente. Que bom que você escolheu São Maximiliano. Como a gente estava conversando antes, ele vive perto da gente, né? Sim, do nosso lado. A gente tem uma graça de conhecer São Maximiliano ali dentro do Jardim da Imaculada. Como é pra você, assim, tá perto, assim, de um santo que você tá conectado, assim? Nossa, antes de 2021, como eu comentei, eu não conhecia São Maximiliano. Mesmo frequentando um pouco o jardim, as missas e tudo, eu não conhecia São Maximiliano. Então, não tinha contato nem proximidade com esse santo, né? Até conhecer a sua história. Inclusive, em 2021, eu fiquei muito triste e muito chateada, porque eu não pude participar dos 9 dias da novena. E aí, depois, eu peguei o livrinho e fui ler e conhecer um pouco mais sobre a história dele, né? E acredito que, como ele foi o santo da caridade, ele foi um mártir, ele se doou inteiramente por amor, e isso me atraiu muito, porque, particularmente, eu sou aquela, você me conhece, sabe que eu gosto de estar onde ninguém quer estar, sim, né, de fato. E é uma coisa que, particularmente, não é para status, não é para tirar fotos, é tanto que ninguém posta, né, a gente não vê. Onde a gente vai, só Deus que precisa saber, né? Porque cada missão fortifica e fortalece o nosso coração cada vez mais. Então, conhecer São Maximiliano e ver quem ele foi, para mim foi uma mudança, assim, radical. Imagino. Cara, ele foi capaz de fazer isso. Teve alguma história que te impactasse, assim, quando você conheceu ele, você falou, cara, olha isso daqui, é isso daqui. 2 pontos específicos, talvez, acredito que os mais conhecidos também, né, de quem conhece São Maximiliano, que foi o discernimento da sua vocação. São Maximiliano, quando criança, ele era muito levado, vamos dizer que hoje uma criança muito pirracenta, muito briguenta, muito tudo, né? Ele não era uma criança quietinha, que era padrãozinho, bonitinho. Não. E aí a sua mãe virou para ele e falou assim, meu filho, o que será de você? Né? E aí, nos relatos da história de São Maximiliano, diz que ele
virou para a imagem de Nossa Senhora, né? E ele olhou para ela. E aí ele ficou pensativo com essa pergunta. E aí ele perguntou para Nossa Senhora: o que vai ser do meu futuro? O que vai ser de mim? E aí ele tem esse contato com Nossa Senhora, esse momento maravilhoso. E ela chega para ele e oferece 2 coroas, né? A branca e a vermelha. A branca representa a pureza, que ele seria puro. E a vermelha, o Marte, né? Que ele seria o Marte. E aí ele escolheu as duas. Ele escolheu as 2 coroas, a branca e a vermelha. E de fato, ele foi puro. Gente, a história dele, o filme dele é lindo. E quando a gente traz o amor de todos os santos, é basicamente para isso, para a gente mostrar um pouco mais da humanidade, o quanto o humano pode se aproximar de Deus, o quanto o humano ele pode ser levado, ser amado a levar o amor também, né? Porque os milagres que São Maximiliano realizou nada mais é do que a consumação do amor ali. É tanto que ele foi dado como um mártir do amor, né? Ele é conhecido como mártir do amor, mártir da caridade. Aí quando eu li ontem o amor de todos os santos, aí eu fiquei, calma, peraí. São Maximiliano é o mártir da caridade, é o mártir do amor. Ele que de fato se doou, né? Ele diz assim: quero ser reduzido a pó pela Imaculada e espalhado pelo vento do mundo. Então, assim, e de fato isso aconteceu, né? Porque quando ele estava lá no campo de concentração, em Auschwitz, que ele foi e se entregou e se doou e disse: eu vou no lugar desse pai de família. Foi a doação. Para mim, é o puro amor, né? Você se doar de fato. Porque ninguém quer se sacrificar. Porque ninguém quer se sacrificar pelo outro, né? E aí, no campo de concentração, né? Lá onde eles estavam, um dos prisioneiros fugiu. E aí, quando um fugia, outros pagavam, né? E aí foram 10 escolhidos para ir para uma cela isolada, para morrer de fome e de sede. E dos 10 escolhidos foi um pai de família. E aí ele pediu e clamou lá para os soldados misericórdia, e que não levasse ele, que ele tinha família, e que ele não queria deixar os filhos, não queria deixar a esposa. E aí São Maximiliano diz: eu vou no lugar dele. Nossa, quando eu vi isso, Você vai falando. eu vi essa cena, nossa, parece que a gente Sim, tá vendo aquilo ali, exatamente. sabe? Aquele campo de concentração, aquele lugar de dor, de sofrimento, de tristeza. Não, você vai falando e parece que a gente vai trazendo pro humano, né? Assim, nossa, como o feito de amor, ele é tão humano, né? Ele traz a realidade pra gente que a gente também consegue, né, Verônica? A gente também pode batalhar, lutar, ser melhor todo dia e trazer esse amor pro próximo. Porque você se coloca eu me coloco no lugar do pai de família, né? Poxa, minha filha, cara, como é que eu vou ficar sem minha filha? Será que alguém faria isso por mim? E eu tenho a certeza que não. Então, se você encontra uma pessoa tão humana ao ponto de querer sacrificar-se por você, sem troca nenhuma, é algo... O coração pula. Sim, é algo muito grandioso. E você vai falando e a gente vai... Cara, como assim? Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Nossa, e aí, e assim, você lê, você tem essa visão, essa percepção, né? Quando a gente vai lendo os escritos de São Maximiliano, aquilo que ele, né, ele desejou espalhar todo esse amor pela Imaculada, pelo mundo. Né? E a gente pode se dizer que ele conseguiu 100%, eu acredito que ainda não, que falta a nossa parte hoje, Sim. de continuar com as próximas gerações, né? Porque lá na época dele, no período dele, do jeito dele, ele conseguiu mostrar Nossa Senhora pro mundo. Né? Hoje a gente tem a revista Cavaleiro da Imaculada, que foi o maior sonho de São Maximiliano. E esse sonho, ele ainda é hoje. É muito difícil, né?
a gente encontra muita dificuldade hoje com a revista, porque as redes sociais, as mídias estão... Vai acabando, né? E aí a gente quer manter vivo essa história de São Maximiliano, sabe, da revista Cavaleiro Imaculada. Eu lembro uma vez que o Frei me falou que depois que a gente se vai, o que mantém vivo a gente são as nossas vontades, né? O que você fez que alguém poderia fazer por você? E você se pega perguntando o que alguém faria por mim se eu não estivesse mais aqui. Exatamente. É manter essa presença, essa sintonia, né? Você falando aí, me lembra em dezembro, né? Que o meu Senhor Jonas da Bíblia. Amém. Publicando para a produção. Eu participei, eu ouvi uma missa, eu acho. Uma das missas celebradas. Agora eu não lembro qual foi o padre, mas se eu não estiver enganada, foi o padre Adriano Zadonai. Ele falou assim, que muitos feitos de Monsenhor Jonas Abib não foram vistos pela sociedade. E que agora, naquele momento que estavam vivenciando o luto ali, a tristeza, o choro, naquele momento, os grandes feitos dele estavam sendo vistos pela sociedade, pelo mundo, né? Pode-se dizer. Tenho certeza disso. E aí ele dizia assim, que Deus ele nos permite fazer coisas e fazer o bem para o outro, não para que a gente seja glorificado aqui nesta terra. Quando a gente morre, quando a gente vai, né, nós queremos o céu, com certeza, é por isso que nós buscamos, né, estamos todos os dias em busca do céu. Essa é a maior certeza que nós devemos ter, que senão não vale a pena. Né? Se não for para ir para o céu, não vale a pena. Eu quero ser santo. Exatamente, né? Outro grande padre falava muito isso, né? Se não for para ir para o céu, não vale a pena viver. Não vale. Então, e que aquilo que a gente faz aqui neste mundo, às vezes o mundo só vai conhecer após a nossa morte. E isso é Deus quem permite, né? Então, assim, quando eu conheci São Maximiliano, que eu percebia, que eu tive essa percepção de entender, meu Deus, quem foi São Maximiliano em vida? São Maximiliano, ele não tinha nada, ele não sabia falar japonês, ele não conhecia ninguém, ele tinha o sonho de ir para o Japão, né, para também dar início ao Cavaleiro da Imaculada lá no Japão. E ele foi, e às vezes a gente fala assim, vamos hoje em dia, né, trazendo para os nossos dias, vamos em tal lugar, evangelizar, pregar, cantar. Mas eu tenho isso para fazer. Eu não tenho dinheiro para poder ir. Poxa, a gente sabe que para ter dinheiro a gente precisa trabalhar, com certeza, né? Mas assim, se a gente se entregar inteiramente à Imaculada, ela vai mostrar o caminho que a gente tem que tomar, ela vai mostrar tudo aquilo que a gente precisa fazer para conseguir os meios de chegar até onde a gente quer chegar, né? De evangelizar, de resgatar almas, de buscar. Talvez, eu falo que é muito difícil para mim, às vezes, dizer não, né? No servir a igreja. É muito difícil, meu Deus. Gente, só se realmente for, tipo assim, uma coisa de impossível de eu conseguir fazer. Isso é tão bom. Tipo, se for muito impossível, de eu não conseguir ir, de fato mesmo, até faculdade, se for preciso eu falo, só se for prova mesmo, para mim não poder faltar. É muito difícil, eu não consigo dizer não com tanta facilidade, mas também é muito difícil a gente estar na missão, né, porque vem as dificuldades junto com sim. Você falando isso me lembrou muito do Enia. O Enia falava exatamente sobre o servir a Deus com isso. E quando ele fala que a gente já não é mais servo de Deus, ultrapassa essa barreira de servo e se torna íntimo, se torna amigo, que você não consegue dizer não, que você precisa e necessita do sim. E o mundo hoje precisa disso, né? A sociedade precisa disso. Hoje há uma disseminação do ódio dentro das nossas próprias casas, dentro das famílias,
né? Às vezes, quando a gente deixa de conversar com alguém dentro de casa mesmo, para poder fazer qualquer outra coisa, quando a gente deixa de comunicar, ou quando uma coisinha boba já gera ódio dentro do nosso coração, a gente vai dando espaço para a maldade do mundo entrar em nós e a gente não permite, né, que esse amor se espalhe pelo mundo, que esse amor se espalhe dentro da nossa casa. Às vezes uma briga na rua hoje termina em morte, né? É muito sofrimento lá fora que precisa desse nosso sim. Você já percebeu que quando as pessoas morrem, vou te dar um exemplo. Eu vi outro dia que alguém morreu, parece, por R$610. Uma coisa dessa. Aí a reportagem falou, homem mata homem por conta de R$610. É como se o dinheiro importasse. Se fosse R$15 mil, valeria a pena, mas 600 é um absurdo. Exatamente. Isso traz como a gente tá ficando sujo, sabe? Como a gente tá deixando o amor de lado. Eu colocaria uma matéria assim, ó, homem mata homem por falta de amor no coração. Pronto. Porque aí me parece algo até mais plausível. Porque por conta de 600 ou por conta de R$1 milhão, cara, é um absurdo você querer tirar a vida de alguém, sabe? Você assumir pro mundo que você não tem valor ou que você tem um valor X. Entendeu? A humanidade do homem tem perdido o valor, né? Eu lembro que na pandemia eu fui para Minas e aí numa conversa com meu irmão a gente falava sobre os santos, inclusive, né? E aí ele falou assim, a frase que me marcou muito nessa conversa, ele falou assim: eu sinto falta de Francisco de Assis. Nessa época eu ainda não conhecia São Maximiliano. Eu tinha maior proximidade com São Francisco. E aí, daquilo me deixou pensativo. E a gente foi questionar os porquês, né? Porque na época de Francisco de Assis, a lepra era o crime da sociedade, né? Quem tinha lepra era a pessoa mais isolada do mundo, da sociedade. E quem foi Francisco de Assis diante da lepra? Ele simplesmente olhou para o homem e abraçou e beijou. E na pandemia a gente se fechou tanto dentro da gente. Você fala dessa parte do valor humano que a gente perde, né? Por R$50, por R$600, coloca taxa-se, né? Um valor humano. E o que nós fomos, né? A gente só queria cuidar do meu eu. Se eu estou bem, se eu não peguei Covid, eu estou bem. Agora, se o meu vizinho tá lá doente, se ele não tem o que comer, o problema é dele. A gente se isolava mais ainda, né? O que a gente fez? Como que a gente agiu? Teve algum momento que de fato você fala assim, não, peraí, a vida dessa pessoa importa mais do que tudo isso. E se eu tô com Deus, Deus vai me proteger, sabe? Então, assim, a responsabilidade de Deus, ela nunca mudou. Ele sempre foi fiel com a gente. E no momento que a gente poderia ter sido fiel com as pessoas que ele ama, talvez a gente tenha fechado a porta na cara, talvez a gente tenha falado, não, depois a gente se fala. Exatamente. Minha avó estava tão sozinha naquela época que minha avó ela me mandava muitas mensagens. Muitas mensagens, porque estava todo mundo trancado dentro de casa, minha avó faz academia de idosos no final de semana e tal, e tinha falado de tudo isso, dessa rotina dela. E eu lembro que a gente conversava e tal, e depois da pandemia a gente nunca mais veio trocar essa ideia. E eu falei, pô, depois que tudo passou, não, minha vida tá corrida, mas eu entendi o meu papel. Eu entendi que era para preencher talvez uma lacuna, uma tristeza, um medo, sabe? Sim. Porque a gente estava assustado. E voltar na pandemia, que é tão recente, é tão importante, porque a gente tem a memória fresca ainda e a gente consegue registrar isso aqui, por exemplo, de como que a gente agiu. E é interessante que depois que eu conheci Maximiliano, foi logo após a pandemia, né? A pandemia 2020. Isso, nada aí no período ainda. Estamos usando máscara ainda. Agosto de 2021 que eu conheci Maximiliano. Teve um momento que, de fato, eu parei e pensei assim,
cara, São Maximiliano, ele falou assim, eu vou no lugar desse pai de família. Mas a gente estava tão tomado pelo medo que nós não teríamos a coragem de dizer assim, poxa, aquele ali está sofrendo, tá passando frio, a gente não tem coragem de pegar um cobertor e cobrir, não tem coragem de dar um prato de comida, porque com medo de transmitir ou de pegar. A gente fez o inverso. A gente fez o inverso de tudo isso. Eu lembro que as pessoas iam no mercado e acabaram o estoque de papel higiênico. Tudo. E um brigava com o outro na fila porque, não, eu quero esse tanto de papel higiênico. Com medo das coisas, a gente fez o inverso. Exatamente. E aí você pegava em lugares, alguns locais, né? Pessoas que faziam sopa para distribuir, para entregar com máscara, protegidos, mas eles estavam lá. A gente pega os profissionais da saúde. Será que eles... Será que tem um valor, uma diferença entre nós e eles? Que eles podiam estar, mas eu não podia? E aí, quando eu conheci Maximiliano, veio tudo isso. E aí eu me perguntei, de fato, o que eu fiz? Se eu for olhar por todo o meu trajeto, eu não fiz nada. Nada. Eu não fiz nada, né? Eu simplesmente também... Minha rotina é de 6 da manhã a 1 da manhã, né? Então, quando eu me vi também sem nada, sem aquilo, aí sim, pontos positivos. Aí eu fui conhecer a história dos santos. Aí eu fui conhecer a vida dos santos. E aí no período da pandemia, acho que foi o período que eu mais rezei novena. E aí eu volto a falar, que eu comecei no início falando da novena, que a gente reza, a gente medita, mas a gente não pega aquilo ali para penetrar dentro do nosso coração. A gente não traz essa vivência do santo para dentro do nosso coração. Quantas trezenas de Santo Antônio já passou e que coisas que da vida de Santo Antônio que talvez a gente poderia trazer e se tornar real para o nosso dia a dia, a gente não faz. Esse é o principal objetivo dessa temporada. Você falando isso aquece tanto meu coração, porque é trazer... É isso. É usar o santo como uma ponte de que a gente também consegue. Exatamente. A gente não é superior a ninguém, eles também não foram superiores a ninguém, muito pelo contrário. A gente trouxe Santo Agostinho, a gente trouxe São Paulo. São Paulo, Daniel vai contar de uma forma tão linda como ele queria matar os cristãos. E como ele se converteu, porque quando ele chegava na cidade, Daniel conta que quando ele chega na cidade, as pessoas queriam matar, ele convertia ao cristianismo. Exatamente, não está longe da gente, não está distante. E aquele prisioneiro que São Maximiliano salvou estava lá na sua canonização. Né? Tipo assim... Ele conheceu. Cara, quando eu li isso, meu Deus, eu fiquei assim, gente, como que seria conhecer o santo que salvou a tua vida? A pessoa que salva a sua vida vira santo. Meu Deus, é muito complexo. É um contexto, é sobrenatural. É lindo, né? Não está visível para os nossos olhos enxergarem. Né? E aí, cada vez que eu conheço mais São Maximiliano, quando eu preciso falar de São Maximiliano, eu sempre conheço algo a mais dele. E é tudo muito belo, essa vivência dele dentro de nós. Você, se pudesse hoje falar uma frase para São Maximiliano, qual seria a frase? Ai, meu Deus, eu queria ser igual você. Eu queria ser um pouquinho, eu queria ter um pouquinho, um terço da humildade, décimo de milésimo da humildade que ele tinha, sabe, desse amor. Uma história dele que te marcou assim, que você falou assim, cara, talvez seja isso, sabe? É isso que a humanidade precisa conhecer. É isso que as pessoas precisam saber. Não só dele, mas de Deus. Como é que é o agir de Deus. No campo de concentração, quando ele disse que ia no lugar daquele pai de família, foi ele mais 9 companheiros, né? Então, 10 no total. Os guardas, né, nos relatos,
dos soldados que prenderam, que acompanharam ali, falam que em momento nenhum, dentro daquela cela, se ouvia choro. Era fome, sede, mas em momento nenhum se ouvia tristeza. E os relatos vão dizer que São Maximiliano, ele estava lá o tempo todo, cuidando daqueles que estavam ali agonizando já, levando paz para aquela pessoa que já estava morrendo. E após 2 ou 3 semanas, não me recordo agora, São Maximiliano ainda estava vivo, com fome e com sede, mas ele ainda estava vivo. E ele não morreu de fome e de sede. Ele foi assassinado, né, com uma injeção letal, como eles faziam lá no campo de concentração. Então, após esse período, ele em momento nenhum, ele reclamou, ele se entristeceu, e de todos os relatos, vai dizer que a sua afeição era uma paz, era amor. Como você falou que São Bento e São Francisco também faz parte dessa lista. São 2 santos muito seletos, tá? Não são qualquer um. Por quê? São Bento, eu conheci, nós temos o costume de rezar a oração de São Bento, a medalha de São Bento, e ter aquilo. E às vezes eu não entendia por quê. Chegou um período da minha vida que, onde eu passava, eu via a medalha de São Bento. Se eu ganhasse um terço, tinha lá a medalha de São Bento, era de São Bento. E aí eu fiquei, oxe, que São Bento quer comigo? E aí um dia eu estava em casa, eu estava em Minas de férias, e aí eu liguei a televisão, estava na Canção Nova. Quando eu liguei a televisão, coloquei na Canção Nova, estava o filme de São Bento. Aí eu, oxi, enfim, fui assistir. E aí eu conheci quem foi São Bento, eu entendi a sua história. E foi um período que eu precisava e que eu estava passando por determinadas situações que realmente eu precisava ter aquela fé que São Bento tinha, né? Eu preciso, claro que a gente nunca, não é incomparável, né? Pode-se dizer assim. Sim. Mas para mim naquele momento eu tinha que se aproximar mais, porque e uma dos momentos do filme, das cenas que mais me retrai São Bento é quando um de seus companheiros, né, que ele foi pro mosteiro lá, tinha falecido, o Supremo lá, eu esqueço os nomes que se dá, né? Mas, eu sou muito bom. Mas tinha morrido, falecido, e aí os que ficaram, os monges que ficaram, precisavam de alguém que pudesse direcionar. E aí os seus próprios companheiros colocaram veneno dentro da sua comida, dentro do vinho para beber e deram para ele. E aí é quando ele nasce a oração de São Bento. Nasce, e aí eu fico, meu Deus, e aí sai aquela cobra assim de dentro da taça. Chega meu coração e ficou assim, meu Deus, gente, como que a intimidade com Deus ela é poderosa. É, poderosíssimo. Como que ele revela tudo isso. E São Francisco? São Francisco foi outro caso, foi um caso de amor também. São Francisco, um caso de amor e um pouco de lucro, né? Pode-se dizer assim. Eu conheci São Francisco em um período, no trânsito, São Francisco na paróquia. E pouco tempo depois, meu pai foi diagnosticado com câncer. E aí, só que quando eu conheci São Francisco, uma das suas frases que mais me marcou é quando ele diz assim, seja bem-vinda, irmã morte. E aí, naquele período, eu precisei entender o sentido da morte. Talvez eu não entendesse, talvez eu tivesse um pouco mais de dificuldade de entender se eu não tivesse conhecido São Francisco. Depois eu entendi que são santos que nos escolhiam, somos nós que escolhemos os santos. É isso. Né? E aí, quando eu senti muito profundo, e aí veio muito
conhecer São Francisco, quem é São Francisco, e ler as histórias de São Francisco, e rezar a novena de São Francisco, e entender de fato quem foi São Francisco. Que a gente conhece e sabe que ele é o patrono dos animais, que ele amava os bichinhos, a natureza e tudo. Esse é o São Francisco que a gente conhece normalmente. Né? E aí eu fui entendendo qual era o sentido da morte através da vida de São Francisco. Entendeu? Entendi. E aí eu precisei disso quando eu passei pelo luto do meu pai. Né? Eu entendi que a morte, aquele momento, ele não é o fim. Na verdade, é um novo começo. Né? É um novo começo. E a gente não pode se prender a isso. A esse bloqueio. A gente é muito carne também. Aí, isso. Aí a gente precisa deixar a alma aí, livre. Sim. Eu precisei entender, eu pedi muito para Deus que eu não fosse egoísta. Eu pedi muito para Deus, eu pedi muito pelos meus, eu pedi que os meus não fossem egoístas. Eu pedi que a gente, porque o maior desejo do meu pai era só morrer. Né? Ele não queria dar trabalho para ninguém, ele não queria ficar em cima da cama, igual muitas pessoas, né, ficam ali uma eternidade, anos, sofrendo. Esse era um desejo que eu precisei entender que o meu pai não queria. Né? E quando eu entendi o sentido da morte, quando eu entendi que não é o fim, quando eu entendi que a gente precisava ter esse novo olhar para a morte, eu pedi que eu não fosse egoísta. E às vezes as pessoas olhavam assim, as pessoas olham e dizem assim, nossa, mas o fulano não chora, o fulano não sofre, A gente chora, assim, vai debaixo do chuveiro, disfarça, né? A água descer junto e tudo. Sente falta, sente saudade. Mas eu preciso entender que eu preciso deixar essa alma ser livre. Sim. É isso. Sou amor. É isso. Sou amor. Calma lá. Você é a primeira convidada mulher que participar do nosso programa. Eu quero te agradecer muito. Agradeço o convite. Obrigado pelo seu sim, como serva de Deus, para falar das coisas de Deus e por esse zelo que você tem, não só com tudo que você faz, mas pela minha igreja, pela igreja de Deus, porque eu vejo, não só no seu olhar, mas na forma que você fala de Deus, você tem uma responsabilidade. E isso para mim é muito importante. Pessoas e jovens que conseguem se manter com essa estrutura, né? De respeitar tudo que a igreja pede, ou pelo menos tentar. Isso é muito importante. Nossa juventude hoje precisa, né? De ter o senso de responsabilidade para cuidar desse amor maior, né, que nós temos hoje, que é Jesus Cristo. Eu tenho inclusive falado sobre a fé, que a fé é algo que não está visível para nós, mas nós precisamos levar para mim. E assim como o desejo de São Maximiliano, que era tornar-se pó e pelo mundo se espalhar, e que tornou-se realidade, né? Após sua morte ele foi cremado e as suas cinzas espalhadas. Eu acho que a gente precisa que a humanidade tenha mais amor. E consiga compreender. Consiga entender esse amor que Deus tem por nós, que é muito misericórdia. É inexplicável, pode-se dizer assim. E pra gente fechar com chave de ouro, se você pudesse deixar não só uma mensagem, mas também uma passagem para todos os jovens que nos assistem. A minha decisão de estar aqui hoje, que as conferências de São Maximiliano, número 316, com o título O Saber Deveria Ser Unido ao Amor e ao Sacrifício. E é só um trechinho que diz assim: quanto maior o sacrifício, maior o amor. Se ao toque da campanha formos pontuais, isso será um sacrifício maior do que se nos atrasarmos. Se durante o dia não desperdiçarmos nem um minuto, isso será um grande sacrifício. Que cada dia nos traga um novo grau no amor. Somos tão fracos que por vezes nos parece que recuamos.
É difícil medir isso, pois depende muito das circunstâncias. Se a vontade quer servir a Imaculada sacrificando-se, é prova de que não recuamos. Se em caso de queda procuramos emendar-nos, não está mal. Pior seria se não os erguêssemos. Há aqueles que procuram que ninguém se aperceba das suas quedas, nem venha sabê-lo depois, para não os impedir de cair. O apego ao menor dos pecados é obstáculo no amor, e nada ajuda se não nos decidimos a expulsar os defeitos do nosso coração. Se não o fazemos, nada será possível. Examinemo-nos para saber se a leitura e a fala nos trazem proveito. É verdade que é humano cair, mas continuar a cair é demoníaco. Procuremos eliminar todo apego, seja o que for. Apeguemo-nos à Imaculada. Procuremos que não haja apego às quedas, mesmo que sejam as mínimas. Talvez não se consiga isso logo. Se dizemos a nós próprios que temos que eliminar os defeitos e começamos a lutar por isso, não haverá apego. Então os tropeços serão degraus para um amor mais elevado. E Apocalano, sábado, 15/2/1941. Isso foi um apontamento do irmão Vitamina Milós. E essa mensagem, né, que seja espalhada, que nós não nos apeguemos às nossas fraquezas, aos nossos pecados, mas que sejamos fortes o suficiente, busquemos o amor de Deus, a misericórdia de Deus, sempre, todos os dias, a cada queda, para que a gente possa se levantar, né? De fato, somos humanos. Cair, nós vamos cair, mas permanecer na queda, não nos erguemos, é a maior tristeza do coração de Deus, né? Então a gente precisa, diante de toda e qualquer dificuldade, nos levantarmos, erguer a nossa cabeça e seguir em frente e buscar almas para o reino de Deus. Tem uma musiquinha. Eu escuto a música e vem você na cabeça. Que é assim. Tem cabeças. Você vai pedir calça, serviço? Essa é a minha música. Essa é a sua música. Essa é a minha música. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Que Deus abençoe a sua missão, viu? Obrigado pelo seu sim. Pessoal, fica com Deus. Quem gostou, deixa seu like aí.